Bom dia, irmãos. Boker Tov, Bruchim Rabaim Beshem Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Shalom Aleichem, paz seja convosco. E diga comigo nesta manhã, ou melhor dizendo, neste dia: Ani Kevar Mevorah, eu já sou abençoado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, agora quando são 2h da tarde de hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2026, nós vamos trazer hoje aqui um estudo sobre o pecado para a morte, que João diz para não orar. Esse é uma aula extra que um telespectador assíduo do nosso canal pediu, e nós vamos estar ministrando sobre isso, esse estudo. Eu gostaria que você já entrasse no canal, se inscrevesse se não for inscrito, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus que nós vamos começar neste momento. Vamos então para o estudo da Palavra de Deus. O tema é pecado para a morte. O que João quis dizer com isso? Ou o que o apóstolo João queria dizer? Vamos fazer um estudo expositivo, profundo, da primeira epístola de João 5, 16, 17. Dentro do método Oikda da nossa teologia e dentro do método Pardes judaico, da cultura judaica, da teologia judaica. Amados, poucos textos do Novo Testamento causam tanto temor, confusão e debates quanto esse. Com esta palavra, há pecado para a morte. A pergunta surge imediatamente: João está falando de perder a salvação? Existe um pecado imperdoável? Um crente cometer pecado para a morte é possível? Por que João parece limitar a oração? Ou o que significa morte aqui? É morte física? É morte espiritual? É juízo? É apostasia? Ou o problema é que muitos interpretam esse texto isoladamente, sem contexto joanino, sem cultura judaica, sem pensamento hebraico, sem paralelos rabínicos, sem estrutura grega e sem distinguir queda prática contínua, endurecimento de coração e apostasia consciente. João escreve para combater heresias gnósticas e falsos irmãos que abandonaram a verdade. Por aí já começa a se entender. O texto não é sobre um crente sincero lutando contra o pecado. Não. É sobre alguém que chega a um estado de endurecimento de coração, como no caso de Faraó do Egito, e rebelião consciente contra Deus, como no caso de Judas Iscariote. Texto base é 1ª Epístola de João 5, 16 e 17. Se alguém vir pecar seu irmão, ou ver pecar seu irmão, pecado não para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Pois há pecado para a morte, e por esse não digo que orem.
toda injustiça é pecado, mas há pecados não para a morte. João descreve no contexto histórico, provavelmente entre 85 a 95 depois de Cristo. E aqui nesse contexto, a perseguição romana, influência gnóstica, falsos mestres negando a encarnação do Messias, a natureza do pecado e a necessidade da santidade. Os gnósticos ensinavam o corpo não importa. Pecado físico não afeta o espírito. O conhecimento salva. E João combate isso violentamente. Observe a palavra: aquele que vive pecando, aquele que nega o Filho, saíram de nós e anticristo. São 4 frases. Tudo isso aparece na epístola. Então, o pano de fundo é apostasia consciente e endurecimento espiritual. Na área da observação, vamos ao grego. Se alguém vir pecar, ou se alguém vier pecar, ou se alguém pecar, no grego é eantes ide. A palavra ide, ver, discernindo, perceber espiritualmente. Não é ouvir dizer ou constatar claramente. É obter provas. Vamos ao grego. Seu irmão. A palavra é ton adefon autos. Adelphos. Seu irmão. Irmão da comunidade da fé. Isso é importante, pois alguém que era parte do corpo. João fala inicialmente de alguém dentro da igreja e não de fora. A palavra pecar é errar o alvo, hamartios, no grego. Ou hamartanoma, ou hamartamonta. Na raiz é hamartia, que significa errar o alvo, desviar-se, rebelar-se contra o padrão divino. No hebraico, é equivalente ao reto, que é a mesma coisa, errar o alvo moral de Deus. Mas o verbo aqui está no particípio presente, que quer dizer pecando continuamente, vive na prática do pecado. Não está falando de uma queda isolada, pecado não para a morte. Aqui está falando de alguém que peca deliberadamente, que não para, não quer se arrepender, não quer parar e continua pecando, vive na prática do pecado. E não alguém que teve um deslize e acabou pecando. Não é esse o pecado para a morte. No grego, a palavra é mipros thanaton, ou thanatos, é morte. Mas no pensamento hebraico, morte não significa apenas cessar a existência. Pode significar separação, juízo, destruição espiritual, ruptura de brit, que é a aliança. No hebraico, esta palavra é equivalente a mabet, a bem diferente, mas os dois traz o significado de pecado é errar o alvo. Eu vou ilustrar para você entender sobre esse errar o alvo. No grego, hamartios. No hebraico, hatat. Ou het. É a mesma coisa. Nós temos um alvo e cada um vai disparar uma flecha no alvo. Há aquele que acerta o alvo. Esse não peca. Há aquele que erra o alvo 1 centímetro.
Aquele que erra o alvo 10 centímetros, aquele que erra o alvo 20 centímetros e aquele que erra o alvo 1 metro. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos erraram. Só que aquele que erra o alvo de 1 centímetro, 2 centímetros, é o que nós chamamos de erro de percurso, que você acaba pecando involuntariamente. E existe aquele que erra o alvo de longe. Erra porque quer errar o alvo. Ele sabe que o alvo está na frente dele, ele taca a flecha 1 metro do lado do alvo. Esse simboliza aquele que sabe que está errado e continua na prática do pecado. Esse é o pecado que João está dizendo que não digo que ore. Nem adianta. Enquanto Deus não pôr a mão nele, não mudar ele, não pesar a mão nele, não fazer ele saber que ele está errado, ele não vai vir para Deus, ele não vai dar atenção a Deus. E esse que erra o alvo, cada um desses tem uma consequência. Tem uma consequência o que erra 1 centímetro. Para Deus os pecados são iguais. Aquele que errou deliberadamente e aquele de erro de percurso é a mesma coisa. Errou o alvo, violou a bride. Mas existem consequências diferentes. Por exemplo, aquele que erra o alvo porque quer é aquele que mata e rouba e não está nem aí, sabendo que está errado e faz. A consequência dele é a prisão ou é a morte por outro descendente da família. E o que roubou uma agulha é o que errou 1 centímetro. Às vezes ele precisava costurar uma roupa, foi lá e pegou, ninguém estava vendo, costurou e devolveu. A consequência dele é menos, mas para Deus tudo é pecado, não tem pecadinho e pecadão. João, dentro de uma análise agora exegética, João cria 2 categorias: pecado não para a morte, queda com possibilidade de arrependimento e abandono da prática do pecado. Porque arrependimento não é aquela palavrinha mágica que as pessoas confundem como remorso, tristeza, não. Arrependimento é abandono da prática. Como Davi. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Ele pecou, e pecado bárbaro que cristão não faz hoje. Mas ele se arrependeu, abandonou e não voltou a praticar o mesmo pecado. O mesmo não. E João também fala do pecado para a morte. Estado de endurecimento contínuo do coração devido ao ego. O que é o ego? É o orgulho. O orgulho de reconhecer o seu erro e abandonar a prática. E o que não é pecado para a morte? Por exemplo, Pedro negou Jesus. Davi adulterou. Jonas fugiu. Tomé duvidou. Nós, quando cometemos o chamado erro de percurso, tudo isso é pecado que não é para a morte. Mas no mesmo instante ou depois, há quebrantamento, há abandono da prática, há arrependimento, há humilhação diante de Deus. Esse é o pecado que não é para a morte. E o que é pecado para a morte? Precisamos conectar com o restante da epístola para entendermos. Vamos ao contexto interno da carta de 1 João 2,19. Olha aqui, os que pecaram para a morte saíram de nós, mas não eram de nós. É aquela infiltração, é pessoas que resolvem querer ser cristão para ver se as coisas melhoram. Ser cristão para ver se fica rico. Ser cristão para ver se é curado das dores, de todas as enfermidades. Mas se esquece que Jesus disse: no mundo tereis aflição. Ele manda ter bom ânimo. Porque se ele venceu o mundo, venceremos também. Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo. Aqui João descreve a apostasia consciente e não erro de percurso ou ser iludido por alguém. 1 João 3,6, aquele que permanece nele não vive pecando. O que quer dizer com isso? Aquele que está em Cristo, ele peca, ele erra, mas ele vive aprendendo com os erros para não pecar mais diante de Deus. Mas os apostatas não, são aqueles que difamam da palavra, são aqueles que contrapõem a palavra, são aqueles que distorcem a palavra, são aqueles que
querem debater contra a palavra, achando que eles têm a verdade absoluta. Não honra o nome de Deus, não está nem aí com a regra de interpretação da palavra, que a primeira regra de interpretação da palavra de Deus é não ferir a integridade de Deus, a imutabilidade de Deus e a soberania de Deus. Há coisas que pessoas querem dizer que Deus teve que fazer isso. Não, Deus não é obrigado a fazer nada, Deus é soberano. E a palavra dele se discerne espiritualmente para nós, naturalmente. Aquele que permanece nele não vive pecando, na prática habitual, ou seja, ainda que caia, não ficará prostrado. Em 1 João 5,12, quem não tem o Filho não tem a vida. A vida em João, que ele quer dizer, é a união com Cristo, é a comunhão divina de nós com Jesus Cristo. Quero fazer uma conexão com o judaísmo. No pensamento judaico havia pecados involuntários, é o chamado hoje erro de percurso, a pessoa que peca sem querer, querendo, né? Havia também os deliberados, feito de livre e espontânea vontade, sabendo que era errado. E havia pecados de mão levantada. O que é o pecado de mão levantada? Hipocrisia espiritual. Livro de Números 15:30. A alma que fizer alguma coisa atrevidamente. Isso para nós hoje é pessoas que estão na prática do pecado, insiste em ir na igreja louvar, insiste em ir na igreja ter oportunidade para orar na oração do culto, salmodiar, insiste em assumir um púlpito sabendo que está em pecado, prostituição, adultério e vice-versa, matando, roubando, fumando, bebendo, prostituindo, sabendo que seu interior dentro de si não condiz com o exterior. Exterior ele está de terninho, gravata em cima do altar, ela está de vestidão de gala, de missionária em cima do altar, mas o seu coração está, como Jesus disse, semelhante a sepulcro caiado. Em hebraico é Beyad Hamar, mão levantada. Esse pecado, rebelião consciente, não fraqueza, torna um desafio deliberado contra Deus. Isso se aproxima muito do conceito joanino. Pecado involuntários, erra sem querer, erro de percurso, deliberado, faz porque quer ter prazer, sabe que está errado. E por último, pecado de mão levantada, hipocrisia espiritual. É o que nós encontramos mais hoje nesse mundo que vivemos, é essa chamada hipocrisia espiritual. No grego é ekosios, deliberadamente, ou seja, sabendo que está errado, e pratica por questão de não querer, não de não querer, e sim de ser ainda escravo do pecado. Falta ser liberto, porque a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Pois quem tem o Filho tem a vida. O autor fala de rejeição consciente da verdade. Não foram libertos, não conheceram a Jesus Cristo. O Espírito Santo não os transformou, são convencidos, mas não convertido. O convertido é de dentro para fora. Deus começa a fazer as coisas de dentro para fora e não de fora para dentro. Há pessoas que aceitam Jesus Cristo, logo vem alguém e diz: olha, você tem que mudar a sua roupa, tem que parar de usar short, tem que parar de usar camiseta, assim por diante. Não, a conversão ela vem de dentro. Se o Filho vos libertar, você não vai sentir vontade mais de fazer. Se você sente vontade de fazer, você não foi liberto. É necessário manter o seu relacionamento com Cristo e pedir para que Ele te liberta, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus: se Jesus te libertar, serás livre. Pecado para a morte e blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus fala disso no Evangelho de Mateus 12, 31, 32. Os fariseus viram, entenderam, mas chamaram a obra do Espírito de Satanás. Isso é endurecimento máximo, como o faraó viu as pragas no Egito e endureceu o coração. Ele atribuía
tudo aqueles sinais que Elohim estava fazendo no Egito, ele atribuía aos deuses egípcios. É a mesma coisa que os fariseus fizeram, atribuíram o poder do Espírito Santo a Beelzebu, dizendo que Jesus expulsava demônio por Beelzebu. João diz para esses camaradas, não digo que ore. Agora a parte mais difícil, João não diz, não ore. Ele diz, não digo que ore. Pessoas dizem que João está falando que não é para orar. João só está dizendo, não ore. Ele diz, opere ekenes lego rina erotese. Literal, não estou dizendo que peça acerca disso, peça acerca daquilo na vida dele. Isso é extremamente importante. João não proíbe a oração, ele apenas não encoraja a intercessão otimista, porque sabe que o problema ali não é Deus, o problema ali é o ser humano que não quer. Não adianta fazer uma oração otimista, interceder otimista por ele, achando que esta oração vai ter valia, pois há pessoas que cruzaram um nível profundo de endurecimento de coração. Cito o exemplo aqui, Faraó endureceu repetidas vezes o coração, Saul resistiu continuamente, Judas entrou em traição consciente. Esse é o método Oikdá. Agora eu quero entrar pelo método Pardes, o método judaico de interpretação. Vem a Pesat, que é entendimento literal. Há pecados com arrependimento e pecados ligados ao endurecimento mortal e espiritual. Pecado para a morte. Remes, sugestão. João sugere, nem toda queda espiritual possui o mesmo peso diante de Deus. Há consequências de pecado. Deresh, interpretação. A comunidade deve discernir, restaurar os quebrantados, mas reconhecer que também há apostasia endurecida. O Sod, que é o mistério. O pecado para a morte revela o mistério do coração humano. Quando alguém resiste tanto à luz que perde a sensibilidade espiritual. Por isso a palavra de Deus diz, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecerás o vosso coração. E aqui entra um discernimento profundo nesta interpretação. Muitos vivem aterrorizados. E se eu tiver cometido pecado para a morte? Mas o próprio medo geralmente demonstra que a consciência ainda está viva. O endurecido não quer arrependimento, não sente temor, rejeita a verdade consciente. Por mais que ele ou ela ouve a verdade que não pode fazer, julgar, etc., está endurecido e acaba morrendo de vez espiritualmente. Como pedras de gelo dentro da igreja. São aqueles que a mensagem flui, mas não os transformam. Entram dentro da igreja de um jeito e saem do mesmo jeito. Não querem Deus. Não querem obedecer. Não quer ser submisso. Diferente entre queda e apostasia. O que é a queda? Pedro chorou, se arrependeu. Não cometeu mais o mesmo pecado de negar a fé e negar a Cristo. Apostasia. Judas endureceu-se, sentiu remorso, sentiu tristeza, pois achava que Jesus ia se revoltar e acabar com os romanos e dar-lhes o reino messiânico, já que era o Messias prometido. Judas está vendo o seu ego. Ele quer que Jesus faça o que ele quer e não quer fazer a vontade de Jesus. Às vezes eu estou ministrando nesse estudo para pessoas que querem que Deus faça a sua vontade, não a dele. E na oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a palavra diz, meditamos ontem, Tavul mahul kecha, Yeseretzoncha kebashamai kembarat, seja feito, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra como foi projetada no céu. Antes de você sair
útero da sua mãe, ser formado no útero da sua mãe, Deus lá no céu já projetava a vontade dele na tua vida e o propósito dele. E Jó 42, 1 e 2 diz: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Você precisa deixar Deus fazer a vontade dele na tua vida. Quando você não quer, você está pecando para a morte. Uma aplicação moderna. Hoje vemos banalização do pecado, cristianismo sem arrependimento, endurecimento progressivo. O pecado para a morte começa quando a consciência para de responder, quando a verdade é rejeitada repetidamente, quando o coração ama as trevas, quando a tua consciência não te acusa mais. Dentro dessa interpretação, João não está ensinando perfeccionismo religioso, perda automática da salvação por tropeço, proibição absoluta ou oração. Ele ensina discernimento espiritual, gravidade da apostasia, perigo do endurecimento contínuo. Isso está registrado em Hebreus 3,15. Se hoje ouvir a voz, não endurecerás o vosso coração. Está em Provérbio 29,1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Evangelho 3,19 de João. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas há esperança para o caído, há esperança para o quebrantado, para o arrependido, há esperança para o ferido, o que luta contra o pecado. Mas exige perigo real, brincar com a verdade, resistir continuamente ao Espírito, transformar arrependimento em hábitos adiado, o chamado remorso. Sabe o que é isso? Transformar arrependimento em hábito adiado. Eu vou pecar, depois eu vou pedir perdão. Cuidado. Eu sei que está errado, eu vou fazer, mas depois eu me arrependo, eu me resolvo com Deus. Isso não existe. Isso é remorso. Quero concluir aqui agora esse estudo. A grande pergunta não é quem pecou. Todos pecaram. A pergunta é quem ainda responde à voz de Deus. Porque o pecado para a morte não começa no ato exterior, mas sim dentro do pecador. Começa quando o coração para de ouvir a voz de Deus. Depois nós perguntamos: por que tudo isso está acontecendo comigo, meu Deus? Você sabe por que está acontecendo com você muito bem. E enquanto alguém ainda teme, chora, deseja voltar, sente culpa, busca misericórdia, a porta da graça ainda está aberta. Mas quando o homem chama luz de trevas, verdade de mentira e rejeita deliberadamente a revelação divina, ele entra no território perigoso do endurecimento espiritual, entrando na apostasia e virando um apostata. Por isso, muito cuidado, pois João diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Às vezes você tem pensado: será que eu pequei para a morte? Enquanto há temor de Deus no teu coração. A certeza que você tem que você não pecou pecado para a morte é que ainda há temor no teu coração. Há respeito por Deus, há reverência por Deus e pela sua palavra. Se você ainda sente dentro do teu coração esse temor quando se fala de Deus e de sua palavra, você não pecou para a morte. Mas quando você ouve a palavra de Deus e diz: é com o outro, não é comigo não. Ou quando você ouve a palavra de Deus e diz: isso é mentira, não é verdade. Quando você ouve a palavra de Deus e diz: isso aí está errado, não está certo, e não quero ouvir ninguém. Cuidado. Talvez o teu coração pode estar igual de Faraó, endurecido. E você pode continuar pecando para a morte. Morte espiritual. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que nesta tarde você possa assimilar esse estudo, observar tudo, reter o que é bom. E se houver dúvida, deixe os comentários nesse vídeo, deixe o like e compartilhe. Que quarta-feira teremos um outro estudo, a esta hora, às 15 horas da tarde, em nome de Jesus. Tenham boa tarde.
Shavua Tov. Que o Senhor te abençoe mais um dia. Amém.